Paz do Senhor, igreja, em nome do Senhor Jesus, estou aqui de novo com a palavra de Deus e desde já eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela vida de todos aqueles que receber, amém? E você que estiver entrando, seja bem-vindo, que você dá o seu like, aperta eu gostei, né? Compartilha. E você que ainda não é inscrito, tem um sininho aí, você aperta em inscrever para você tá recebendo todas as mensagens, amém? E quando você compartilha com aquela pessoa que você sentir de compartilhar. E quando você compartilha uma palavra de Deus, você está sendo um mensageiro, mas também você está sendo usado por Deus, amém? Eu estou aqui, né, com um propósito que eu fiz de estar fazendo essas mensagens com o Provérbio de Salomão, mas hoje eu estou no 7º capítulo, no 7º dia. 7º dia. Tem 7 dias hoje dia 7, tem 7 dias que eu estou aqui com esses capítulos e antes de eu estar dando início aqui em Provérbios, eu vou estar deixando uma palavra aqui em Deuteronômio 7, eu vou estar lendo o versículo 7 até o 11, mas eu vou ler o versículo 1, porque para você entender melhor a palavra, eu vou estar lendo o versículo 1, amém? Então, que Deus possa falar comigo e com todos com essa palavra, amém? Deuteronômio 7. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os Heteus, os Girgazeus, os Amoreus e os Cananeus, e os Ferezeus, e os Heveus, e os Jebuseus, 7 nações mais numerosas, mais poderosas do que tu. Aí aqui no 2 fala, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirá, e não farás com ela aliança, nem terás piedade dela. Amém? Então o versículo 7 aqui vai estar falando assim, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numeroso do que qualquer povo, pois ireis o menor de todos os povos. Então aqui fala que aquele que se acha grande, talvez será o menor, mas que Deus vai usar do menor para se fazer grande, porque o menor será o escolhido de Deus. Amém? Então aqui no versículo 8 fala, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, e Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. O dá pago diretamente aos que odeiam, e faze-os perecer. Não será demorado para com o que odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e o juízo, que hoje te mando cumprir. Então, não vos teve o Senhor afeição, nem vós escolheu, porque fostes mais numeroso do que qualquer povo, pois ireis o menor de todos os povos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque Deus, Ele chama todos, todo homem, Deus chama para obedecer, para ser fiel, para seguir o caminho. Porém, muitos rejeitam. Então, aqueles que obedecem e que aceitam a palavra de Deus, esse
é escolhido. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, eu vou estar dando início aqui em Provérbios 17. Eu deixei aqui ontem no capítulo 17, que diz assim: em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz irmão. Amém? Então eu vou estar aqui, com essa palavra hoje. Meu Deus, fala conosco. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda, ama o pecado. E o que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho astuto é a tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente. Olha para você ver, o perverso aceita suborno secretamente. Para perverter as veredas da justiça, a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é a tristeza para o pai, e a amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir ao justo, e contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. O solitário busca o seu próprio interesse, e surge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. E vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomia, a vergonha. As águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial como o perverso, para torcer o direito contra o justo. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocado, que descem para o mais interior do ventre. Quem é inteligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Aí aqui no versículo 10 fala: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará seguro. E está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Amém? Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha antes da ruína. Gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é astúcia e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido do sábio procura saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho, e leva-o perante os grandes. O que começa o preito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessa os preteitos, e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha essa palavra, eu vou até circular ela aqui, porque essa palavra sempre diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, que a sua língua venha ser bênção na vida de muitos, mas na sua também. Porque quando a sua língua só sai mal, a sua vida é tudo mal. Mas você coloca muitos
no caminho do mal pela sua língua. Porque, como se diz, a língua, ela mata o homem. Por isso que aqui fala que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplica, porém o rico responde com dureza. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Olha que palavra, né? O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmão. Essa palavra aqui, ela é o significado do capítulo 17, que fala que o amigo na angústia se faz irmão. Aí aqui fala, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmão, que é amigo, que ele é mais do que irmão. Olha, como será um amigo que é mais do que um irmão? Porque tem irmão que não valoriza o irmão, mas tem um amigo que é mais valoroso do que um irmão. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Olha, essa palavra é muito importante. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Quem é precipitado, né, chega antes de chegar. A astúcia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplica os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa, né? Isso é pura verdade, que as riquezas multiplicam os amigos, que eu disse ontem, né? Que na hora do dinheiro você tem muitos amigos, mas quando você perde o dinheiro, você perde os amigos também. Mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. A falsa testemunha não fica impune. Isso aqui serve para pessoas que dá falso testemunho. Não vai ficar impune, não. Então, quando você vir dar um testemunho sobre qualquer coisa, sobre qualquer pessoa, se você vir ser uma pessoa que vai testemunhar para alguém, fale somente a verdade, porque você vai ser ferido pela sua falsidade. Não seja um testemunho falso. No capítulo 19, no versículo 5, a falsa testemunha não fica impune. Isso significa que você vai ser julgado por Deus. Não vai ser pelo juiz da terra, não. Pode ser que o juiz da terra também vai te punir. Mas o lado alto talvez vai te punir mais rápido e mais daquele jeito que você precisa ser. Então, a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentira não escapa. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presente. Eu disse isso aqui ontem. Que ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presente. Então, aquele que dá muito presente, né, tem muitos amigos. Porque tem muitos amigos que gostam de presente, mas não gostam de amigo. Gostam de presente. Aí aqui no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 19 fala: se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão deles os seus amigos. Ontem eu deixei aqui essa palavra, que em todo tempo ama o amigo e na angústia faz irmão. E aqui no capítulo 19 está falando muito sobre isso. E eu não tinha lido ainda dessa maneira. Seus irmãos do pobre o aborrece, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplica, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma. Essa palavra aqui, ela é muito verdadeira. Todas são, mas é umas coisas assim que
surpreende a gente, né? O que adquire entendimento ama a sua alma. Então, a sua alma precisa do seu entendimento. O que conserva a inteligência, acho bem. A falsa testemunha não fica impune. De novo, repetiu aqui no versículo 9. A falsa testemunha não fica impune. Se você deu um testemunho falso, você já sabe que não vai ficar impune. Seja verdadeiro. E que a mentira não vai muito longe. O que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Então, né, os escravos dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim a indignação do rei, mas o seu favor é como orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai. Isso é triste, mas é verdade. Viu, Gabriel? O filho insensato é a desgraça do pai. E um gotejar contínuo as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Essa palavra, né? Que palavra abençoada. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Então, muitos, né? Não vivem o mandamento das palavras, a palavra de Deus. Então, a sua alma não está guardada. Ela está perdida, hein? Procura ela, que ela está perdida em algum lugar. Mas para você achar ela, você tem que primeiro guardar o mandamento. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Verdade. Que no versículo 17, do capítulo 19. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Então, não adianta você matar o seu filho, mas você pode castigar. Porque castiga a teu filho enquanto há esperança. Porque enquanto há esperança, você tem esperança com o seu filho, né? Ele vai deixar de fazer tudo aquilo que você não quer que ele faça, que ele vai endireitar. Então você tem esperança que ele vai endireitar. Mas não mata ele não, porque se você matar, aí sim que ele não vai endireitar mesmo. Porque se não endireita vivo, que dirá morto. Homem de grande ira tem de sofrer o dano. Glória a Deus, aleluia. Homem de grande ira tem de sofrer o dano. Porque se tu o livrares, viras ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem e a sua misericórdia? O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e o mal nenhum visitará. Amém. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Muitos, né? Tem preguiça até de comer. Isso é verdade. Quando ferires o escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. O que maltrata seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial
escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão o juízo para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como é bramido do leão e o terror do rei. O que lhe provoca a ira, peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem da inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno que o achará. O justo anda na sua integridade. Felizes lhes são os filhos depois dele. Assentado-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou no meu pecado, Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos é 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Aí é que fala que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, e o Senhor que o fez, tanto um como o outro. Não ames o sono, para que não empobreças, abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Há ouro em abundância de pérola, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa daquele que fica fiador por outro, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Olha, né? Que palavra, né? A boca vai se encher de pedrinhas de areias. Os planos mediantes, os conselhos têm de bom êxito, faz a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo, verdade. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios, a quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe. Apagar-se-lhe a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Olha, isso aqui eu vivenciei, né, com uma família, há uns 2 anos atrás, de uma pessoa que estava sofrendo por causa de uma herança, que os irmãos excluiu ela de uma herança, né, de terras, e essa pessoa estava sofrendo muito. Uma senhora, e eu encontrei com ela no centro de uma praça no centro, e as unhas dela estavam tudo sangrando, tudo ferida. Aí eu comecei a conversar e eu perguntei para ela por que todos os dedos estavam feridos. Aí ela falou que a aflição era muito. Eu falei, mas você pode me dizer, né, quais são essas aflições? Aí ela contou um pedaço da história, que ela tem uns 3 irmãos e que ela ficou com uma herança muito grande de terras e que os irmãos excluíram ela dessa herança porque, como ela, né, ser uma mulher, ser uma senhora, que ela não precisa de terra, muitas coisas assim. Mas o sofrimento é muito grande dentro dela porque ela sozinha não consegue. Então a briga é muito grande por causa de umas terras. Então isso quer dizer ganância. Então aqui fala, né? A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Então, né? Já sabe o fim como será, né? Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e a balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer, precipidamente é santo.
só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Eu vou estar finalizando aqui no capítulo 20, no versículo 27. Eu vou estar deixando essa palavra abençoada para você, homem. Como eu digo homem, a palavra de Deus disse que quando a gente diz homem, quer dizer todos, homem e mulher. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo corpo. Então essa palavra hoje, eu deixo ela para todos vocês que ouviram essa mensagem e que Deus venha falar com você através dessa palavra. O teu espírito, ele está dentro de você. Ele te dá o fôlego de vida. Ele te dá vida. Ele te dá força. Ele te dá esperança. Ele te dá fé. Ele te dá temor. Ele te dá alegria. Ele te dá vontade de viver. Então, se você estiver alimentado pelo Espírito, o Senhor é a sua força. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu vou estar falando aqui de novo essa palavra. Em nome de Jesus, eu profetizo que esse espírito do homem, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O seu corpo necessita desse alimento do Espírito. Então você precisa ser alimentado pelo Espírito. Amém? Não deixa o seu espírito morrer. Ele vive dentro de você. Amém?